Sejam bem-vindos, cartomaloquinhos, cartodoidinhos. Eu sou o Patinhos, trazendo as dicas para lateral da rodada 28. Já estão aí as nossas dicas seguras. A gente vai de Calegari e Felipe Luiz. Eu sei que você já está pensando, Patinhos, mas não faz sentido. Um é contra o outro. Cara, desde já, se você está chegando agora, cartologia não consegue prever o futuro de SG. Não dá. Isso está no esmo do cosmos, no fundo do número 42 que a gente não consegue chegar. Mas, se você está chegando agora, fique esperto para ver muito gráfico de dispersão, análises de média coerentes e que a gente não vai ficar abrindo só o aplicativo do Cartola e ficar olhando quem tem a barrinha verde maior ou menor. Para você que já é cartola de carteirinha, já sabe o esquema, por favor, deixa aquele like que ajuda muito a gente e manda aí nos comentários qual é a dupla de laterais que você está pensando aí. Convido vocês também a conferir o nosso Insta e o nosso Telegram. Cara, antes da gente falar dos próximas dicas, as moderadas e ousadas, vamos olhar o mapa, beleza? Porque é no mapa que a gente vê se a gente tá chegando no lugar certo. Logo de cara, a gente vê que a Zona Verde está composta por Ceará, Goiás e Grêmio. Pra você que tá chegando agora e fala, caraca, mas o que é Zona Verde? Aqui na descrição do vídeo tem um link para o nosso episódio de matemática que a gente explica todos os gráficos aqui no canal, pra você ler da melhor maneira e interpretar os dados. Se você tiver qualquer dúvida, manda lá naqueles comentários que a gente periodicamente atualiza lá as respostas. Cara, e aí você fala, pô, Patinhas, mas como que o Grêmio não tá aí? A gente não tem nenhum nome coeso para colocar no Grêmio, para não ter outra palavra. Se tivesse Orejuela, sem nem pensar, seria a nossa dica segura, nosso 10, nosso faixa, colocaria até no ataque eles pudessem. Mas, tendo que escolher entre Vitor Ferraz e Diogo Barbosa, eu acho que tem peças mais seguras ou com oportunidades mais legais da gente pensar do que propriamente eles. Mas, se tiver, ficam como um sussurro cartológico alguém do Grêmio aí, mas não é uma dica que eu vou estar bancando aqui no canal. Tranquilo? Eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado com uma outra dica que tem zunido aí muito no ouvido da galera, que é o Patrick do esporte, tá? Eu sei que no momento que eu tô gravando aqui já é pública a notícia de que o Fortaleza tá tendo um surto de Covid e você pode pensar que isso muda um pouco o perfil pro Patrick. Mas fato é que o Fortaleza hoje, jogando fora de casa, tá dando uma média de 0,9 pontos para cada lateral adversário, que é uma média baixa. Bem baixa. E o menino Patrick, ele é muito dependente de scouts decisivos, tais como SG e assistência. Tenta pegar o último jogo que o Patrick, sem assistência ou SG, que ele conseguiu meter 3,3 pontos. Porque ele toma muito cartão amarelo e comete muita falta. Ele já não é um jogador de tanta velocidade. Por isso, assim, eu acho que esse é o nome mais famoso que eu ouvi na rodada, que eu acho que você tem que tomar mais cuidado. De resto, eu acho que é interessante, inclusive, se você fizer análise de escanteios, o Bragantino tem uma excelente oportunidade, mas o Aderlan continua cometendo muita falta para a gente conseguir colocar ele aqui no canal. Eu acho que alguns nomes interessantes também vão brotar do Ceará e do Goiás, tá? O Ceará, inclusive, sendo o meu maior destaque aqui. Eu sei que você pode estar pensando, pô, mas o Inter... Cara, o Inter não vem tão embalado assim. Conseguiu ganhar num Bahia que vivia uma crise política ali e hoje vai estar aí jogando fora de casa lá no Castelão. Ceará que vem muito embalado no campeonato. Vamos começar então explicando um pouco das dicas aqui. Vamos conversar primeiro um pouco sobre o Calegari e depois o Felipe Luiz, porque eu acho que é de fato um confronto que favorece os dois aí. Tá? No passado recente, você vai ter um Madison 6,5 e um Juninho Capixaba fazendo boas pontuações na casa do Flamengo, tá? Com uma média recente hoje de 3,81 versus uma total de 2,08. Ou seja, é um mau momento aí de defesa das laterais flamenguistas. E é interessante até você apontar que o fato da liberdade que o Isla tem tido para chegar na ponta tem desfavorecido um pouco a marcação na parte da lateral. O Felipe Luiz, que ele é um pouco mais responsável por voltar e marcar, é o destaque de desarme, é grande parte porque a gente vai estar investindo nele ali. Mas ele é notório pelo volume de faltas cometidas. Se a gente olhar pelo lado do Fluminense, como tem atuado fora de casa, o menino Calegari recorrentemente já foi um dos melhores pontuadores. Lá no começo do campeonato, fazendo 10, 3.6, 4.3, tudo sem SG, até mais recentemente na rodada 22, fazendo 4,5, novamente sem SG. Média recente executada tá maior do que a média geral, e se a gente olhar aqui o radar, ele vai meio que casar com o que está acontecendo aqui. O Flamengo oferece muita oportunidade em assistências, gols e finalizações defendidas. É válido apontar que desarme não está acima da média do campeonato. Só que hoje, cara, a lateral do Fluminense está executando 52% mais desarmes do que a média do campeonato. É um volume muito grande para a gente conseguir ignorar. É o típico de radar dicotômico que a gente fala no canal, né? O que um time faz acima da média é exatamente o que o outro time não cede acima da média. Se a gente olhar o nosso menino Calegari
Calegari hoje está com uma média de 4 desarmes e meio jogando fora de casa por jogo. É um volume absurdo, é quase uma assistência por jogo só da forma como ele se porta em campo. E ele é um dos jogadores mais caçados do time do Fluminense, tendo uma média de 1,12 pontos por falta sofrida jogando fora de casa. Um saldo que deixa o saldo de faltas dele positivo, já que ele está com uma média de menos 0,5 pontos por falta cometida por jogo, tá? Não tem cartões amarelos registrados jogando fora de casa. O que a gente fica um pouco mais bolado é que ele aumentou muito o volume de passes incompletos dele. Ele estava gerando em torno de 7,2 nas últimas 2 rodadas e agora ele já está em menos 1, ou seja, uma média de 10 passes incompletos por jogo. Se a gente olhar o desempenho dele fora, talvez você fique um pouco mais bolado em pensar que, pô, só em uma das 4 ocasiões ele passou de 8 pontos, mas você tem poucos jogos. Se você pegar todos, e aí no caso a gente juntar casa e jogos fora, ele passou dos 5 pontos em mais de 50% das ocasiões, o que é algo muito válido aí, mas 50% das vezes que ele jogou ele passou de 5 pontos, e isso é pela maestria dele em tentando os desarmes. Do lado do Flamengo, a gente vai ter, talvez não tanta oportunidade, mas é mais pelo embalamento aí do nosso menino Felipe Luiz. Se você olhar a média recente cedida, tá em 1,23, com maior destaque aí pro Rodinei, 5,7, o Renan, 7,8 versus o glorioso tricolor das Laranjeiras. E do lado do Flamengo aqui, você vai ter um Isla fazendo 10,2, mas um Felipe Luiz que vem embalado também, sendo o maior pontuador na rodada 25. Média recente executada do Flamengo, cara, tá em 4,39. E por isso que a gente vai ver um radar muito azul. Muito azul significa o quê? Flamengo cedendo, executando muitos pontos acima da média com relação a gols e assistência destaque para gol, cara. Lateral do Flamengo nessa rodada tá fazendo mais de 300% gols do que as outras laterais dos outros times da rodada, tá? Mas é válido apontar que o Fluminense tem cedido desarmes e finalizações defendidas acima da média. E o que é legal? Hoje o nosso menino Felipe Luiz, beirando o top 30. Patinhas, por que a parte vermelha do Vitor Luiz é tão alta? Porque no primeiro jogo o maluco meteu um gol contra. Mas que é legal, ele tá com 2,55 pontos por desarme por jogo e tá jogando contra um time que cede mais desarmes do que a média do campeonato. Ou seja, ele tem tudo para pelo menos aumentar essa média aí, quem sabe bater 3 desarmes tranquilamente. Ele tá acima da média do campeonato em assistências, mas ele não é um grande finalizador. A gente vai estar colocando ele aqui pensando no teor de marcação de um Flamengo que vai tentar segurar aí um Fluminense que tá tentando voltar às boas graças da torcida. Quais são as grandes ressalvas a serem feitas pelo Felipe Luiz? E aí a última parte ali toda vermelha já tá falando o que eu quero dizer. Cartões amarelos. O Fluminense já força quase o dobro do que o campeonato força de cartões amarelos para laterais. Só olha o 0,42 versus o 0,28. E o nosso menino Felipe Luiz está na média tomando um cartão amarelo a cada 2 jogos. Ou seja, toma muito cartão amarelo. Se você vai de fato colocar ele, quais as continhas que você tem que fazer de cabeça? Menos 1 ponto de passe incompleto, menos 2 pontos. Ou seja, ele sai de menos 3. O que eu tô imaginando? Que as próprios desarmes dele já vão estar cancelando isso. Se ele conseguir manter a média de assistência, ele faz 5 pontinhos. Então essa é a conta que eu tô fazendo no Felipe Luiz, tudo acima de 5 pontos. Ele limitou, entre 5 e 3 para mim vai estar dentro do planejado para ele, abaixo de 3 eu acho que ele vai ter mandado mal. Se a gente olhar o ponto de vista da distribuição, tá? Ele é um cara que tem mandado melhor fora, mas como vai estar jogando no próprio Maracanã, ele tem 33% das ocasiões jogando lá, fazendo entre 5 e 8 pontos, e destaque para os últimos 2 jogos, tá? Ele fez 7.3 e 6.5 sem SG nas 2 ocasiões, que são boas pontuações, mas ainda assim, bem dependente de grandes pontuações decisivas, porque ele fez um gol e deu uma assistência. Se a gente for agora pro Ceará, eu acho que essa é uma das minhas peças favoritas. Eu tô muito feliz de finalmente poder recomendar esse menino. Faz muito tempo que eu não falava dele aqui, que é o nosso menino Samuel Xavier. Cara, se você olhar, o Internacional tá com uma média recente cedida de 2,24, que talvez não seja muito, mas o menino Samuel Xavier foi o maior pontuador do Ceará, fazendo 6,4 e 2,3 nas 2 últimas rodadas. O radar aqui favorece finalização para fora, sofredor de falta e desarmador, então um perfil bem clássico do roubador de bola na lateral, não tanto goleador. E o nosso menino voa nesse quesito. Ele tá acima da média em faltas sofridas, tá acima da média em desarmes, tá acima da média em assistências. Ou seja, o cara que pega a bola, rouba, consegue tocar na área e conseguir garantir aquela pontuaçãozinha de garçom. Ele já foi um bom finalizador, mas hoje jogando dentro de casa ele tem diminuído aí. Hoje ele tá numa média de 0,1 pontos por finalização defendida por jogo. É bem ruim. Mas a pontaria talvez seja um pouco off, porque a finalização para fora dele tá em 0,22 aí. Se a gente olhar a distribuição dele, ó que legal, cara. Em casa ele passou dos 5 pontos e 54% das ocasiões. Se você olhar o passado recente, cara, é um 7.4, 6.4 e um 2.3 ali, mas com uma gordurinha, assim, o bloquinho de desarme sempre muito sólido ali, garantindo uma pontuação segura. Se ele jogando fora de casa é mais igual, mas levando em consideração o local de jogo aqui, mais 54% das ocasiões passando de 5 pontos, vale muito a pena. E aqui eu sei que a gente recomendou algumas peças aí do Atlético Paranaense em vídeos antigos. Patinhas eu não vi, então confere, pô, tá tudo de graça aqui no canal.
Tucarão. A gente vai finalmente voltar pro menino Vitor Luiz, voltando às graças da torcida depois da suspensão aí. Cara, o Atlético Paranaense dá muito ponto pra lateral. Patinhas, o quanto que é muito? Cara, é ponto pra caralho. Olha isso aqui. Desculpa, falei pela mão. Edmar, 2.2. Patinhas, isso não é muito, mas olha pra trás, cara. Calegari sem SG, 6.8. Vina, 14.9. Patrick, 7.7. Dudu, 6.3. Heitor, 10.3. A média global é 5.28. Recentemente, 4.80. Todos os caras que eu escolhi até agora, a gente tá falando 2, 3, 4.80. É muito ponto. E do outro lado, você vai ter um cara que já se consagrou jogando dentro de casa, que é o Vitor Luiz, fazendo os seus 6.4, 5.1, 3.4. Se a gente olhar o radar, tá favorecendo mais o perfil de desarmador com oportunidades em assistências de faltas sofridas. Nosso menino tá acima da média em assistência, desarmes e faltas sofridas. Patinhas, você não tá falando do gráfico da esquerda, eu sei. Eu sei que desde a rodada 12 ele tá numa queda desenfreada aí, tá? Simplesmente sentou ali no banquinho da montanha-russa e não saiu nunca mais. Mas a gente está esperando que o fato da barrinha amarela tá tão maior que a barrinha laranja, ou seja, o Atlético Paranaense está cedendo tantas pontuações em algo que ele é melhor do que a média do campeonato, que ele consiga voltar para as boas graças e reverter a sua desvalorização. É uma gangorra aí também, tá? Fez 6,20, depois fez 3,40. Esse foi aquele jogo que ele teria tudo para mitar, mas o maluco vai lá e consegue conquistar aquele cartão vermelho escroto. Ele hoje jogando em casa, em 60% das ocasiões, ficou entre 3 e 8 pontos, tá? Ele tem um teto muito forte. Eu não tô dizendo aqui que ele vai ser um Felipe Jonathan da vida e vai fazer seus 17 pontos. Mas ele tem uma regularidade muito interessante num confronto que favorece justamente a posição dele aqui, apesar do Botafogo estar numa fase ruim, não é toda a posição que representa o time. E por fim, cara, um cara que contou no Cartologia na última vai estar contando de novo. E aqui é completamente por causa do confronto, cara. É absurdo que o Coxa dá de ponto pra lateral, cara. Olha isso daqui. Zeca 10,5, Felipe Jonathan 14.2, Guga 10.5. Talvez você pode até rodar o replay aí, porque o Patinhas fala isso toda rodada, mas toda rodada isso vem se mantendo. Uma média global de 4,86 e recentemente 3,36. Nosso menino Jefferson tem sido notoriamente um dos melhores laterais aí do Goiás. E aqui eu acho que só para representar tudo que eu falei ali do que é cedido, o Curitiba cede, com exceção de desarme, tudo acima da média do campeonato. Ou seja, é avassalador o quanto favorece aquele tipo de lateral mais ofensivo. Patinha, você falou tudo isso, o maluco, que a única coisa acima da média que ele tem é desarme. Eu sei, mas justamente a gente está tentando manter o cara que já tem o perfil dele de desarmador e vai estar jogando como uma equipe que oferece todas essas oportunidades ofensivas para ele trazer alguns pontinhos para casa. Eu acredito no SG? Nem um pouco. Eu acho, inclusive, que esse vai ser um jogo de muitos gols, tá? Mas tá aí o nosso menino que vem de boas pontuações. Eu sei que jogando fora de casa ele não tem tantos jogos assim, ele vai ter 4 jogos e um dele ele passou de 8 pontos, o outro ele ficou abaixo de 0. Mas, se você olhar os últimos jogos dele em casa e fora, você vai ver que na rodada 25, 22 e 27 passou de 5 pontinhos aí. Por isso é um bom nome para sua equipe se você estiver tentando se diferenciar da galera. Por fim, vai ficar então aí a nossa lateral, o Calegari e o Felipe Luiz como as dicas mais seguras. Se você estiver tentando dar uma ousada maior, eu acho que são bons nomes, Samuel Xavier e o Vitor Luiz, uma maior ousadia e alegria ao nosso menino Jefferson do Goiás. Ficam como sussurros aí, se você tiver curiosidade, pergunta nos comentários que a gente responde, por que a gente não tá colocando nem o King Naldo, nem o menino Isla. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, por favor, se gostou, curte, compartilha com seus amigos, isso ajuda a gente a chegar na nossa meta dos 2.000 inscritos, tá chegando. Confere a gente no Instagram, no @cartologiafc. E, cara, se você gostou, você acha que, cara, esses gráficos são diferentes, são bem melhor que aquelas barrinhas de média, cara, de graça, é só entrar lá no nosso Telegram que a gente divulga toda a rodada, você baixa o PDF, fica olhando no seu celular, compartilha com quem você quiser. Então, cara, como sempre, e mais uma vez, vai, Cartolinha!